E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Nicolas mais uma vez e hoje, quarto vídeo da nossa série montando a Voron Legacy. Vamos passar aqui hoje pela parte final dessa lista, espero acabar ela hoje. Sei que já estou enrolando bastante, mas a ideia dessa série, pessoal, é ser uma série com vídeos bem detalhados para quem quiser montar e ter todo o suporte, ter todo o conhecimento necessário para não cometer nenhum erro e conseguir comprar todos os componentes corretos para fazer a montagem da Legacy sem problema nenhum. Se vocês acharem algum desses componentes aí no AliExpress com um valor mais barato do que o que está aqui na lista, deixa nos comentários aí para eu poder ir atualizando ela, porque a ideia é sempre colocar aqui os produtos com o menor preço que estão disponíveis lá no AliExpress. Deixem nos comentários também se vocês tiverem alguma dúvida e não esqueçam de me seguir lá nas minhas redes sociais. Eu vou deixar aqui o link dos dois, do Instagram e do Twitter. Vou começar a postar bastante coisa lá. Só para dar um spoiler aí para vocês, já chegou aqui o Taish, aquele hot end com duas entradas de filamento. Eu estou acabando de desenhar aqui o suportezinho dele. Esse daqui é o suporte que eu vou utilizar lá na Legacy. Olha só como é que está ficando. Ainda falta desenhar a parte de cima aqui, por onde vai entrar o tubo PTFE. Mas eu vou fazer um unboxing somente dele. Vou falar também de alguns problemas que eu tive. Eu achei que eu não ia conseguir receber esse carinha aqui no Brasil, mas felizmente deu tudo certo. Um agradecimento aí a Faetos, que acabou ajudando muito aqui o canal, não somente no envio, mas depois também. Mas eu vou tratar disso no vídeo do Taish. Uma outra coisa que chegou pra mim também, essa daqui é uma SKR Pico. Só pra vocês terem uma noção, olha o tamanho dessa plaquinha, cara. Ela é muito pequenininha. Essa daqui é a placa que eu vou utilizar na V0. Vai ter um vídeo específico dela também. E é isso aí, vamos parar de enrolação, bora pro vídeo. No último vídeo nós falamos aqui dos motores e fusos, vamos continuar aqui então nos coolers. Vamos começar aqui pelo 5015, que é um blower. O Afterburner original ele não utiliza o 5015, ele usa um 4020. E por que eu fiz essa mudança aqui? Primeiro que o 5015 ele tem um fluxo de ar melhor do que o 4020 e as atualizações que estão saindo agora, principalmente do Stealth Burner, que é o novo cabeçote de impressão ali das Vorons, ele está utilizando já o 5015. Se você não quiser utilizar o Stealth Burner, que por enquanto ainda está na fase beta, você pode utilizar o ABBN 30, que é uma outra modificação que utiliza o 5015 e que tem um fluxo melhor de resfriamento, tanto para a peça que está sendo impressa, quanto para o resfriamento do hot end. Vamos escolher sempre 24 volts, porque nós estamos utilizando uma fonte de 24, e aqui nós temos duas opções, esse de oil bearing e o ball bearing. O que tem de diferença? O ball bearing ele é rolamentado. O oil bearing ele é basicamente uma bucha que é embebedada em óleo que faz ali o contato do eixo. E o ball bearing com certeza vai ter um resultado melhor, ele provavelmente vai durar mais tempo. Tem uma diferença de preço, ó, R$20 o rolamentado contra 14 do com bucha. O ideal é sempre comprar mais de um, porque com o tempo isso aqui normalmente dá problema. 4010 é a mesma coisa, você vai escolher qual que você prefere, o rolamentado ou sem ser rolamentado. 6015, esse daqui é o que vai fazer o resfriamento da controladora e dos drivers. Nós vamos precisar de apenas um e ele vai lá naquela caixa onde nós vamos guardar toda a parte eletrônica da Legacy. Aqui na parte do frame agora, tem algumas coisas que eu preciso explicar para vocês. Esse frame que eu coloquei aqui, ó, ele é um modelo T-Slot, ele está sendo vendido hoje aqui no Brasil pela Forset. Tinha uma outra empresa antes da Forset que vendia isso daqui, que era a Famac. Só que era um alumínio extremamente caro. Para vocês terem uma noção, eu fiz uma cotação na época para fazer a montagem da estrutura da minha 2.4 e somente os perfis estruturais estava custando mais de R$700. Hoje você compra um kit de uma 2.4 aqui no Brasil pela Forset por R$350, R$400, talvez até menos, eu não tenho muita certeza. Mas nós vamos dar uma olhada aqui ó, no site deles. Eu indico vocês a utilizarem o T-Slot. O T-Slot é o modelo utilizado nas estruturas que são feitas fora do país, principalmente lá na Europa, nos Estados Unidos. Eles utilizam lá o perfil da Mizumi, que é um perfil em formato T, não é o V-Slot. O V-Slot dá certo na Legacy, porém nas outras impressoras da Voron, principalmente na 2.4, ele não dá certo. Na 2.4 nós utilizamos os trilhos lineares de 9mm. Vocês podem ver aqui ó, que nessa parte superior aqui do alumínio, que seria a parte onde vai encaixado a guia, onde ela vai encostada, nós temos um espaçamento aqui de 9.6mm. Então a guia ela acaba entrando dentro e nós não conseguimos deixar o trilho linear paralelo com a superfície do alumínio. É por isso que na 2.4 você tem que utilizar esse perfil em T-Slot. Eu estou tentando fechar uma parceria com a Forset. A ideia minha é criar um kit de uma estrutura dessa daqui da Legacy para vocês entrarem em contato com eles
pedirem o kit e ele já vai sair prontinho para vocês com todos os furos, com todas as roscas, em todos os lugares necessários para vocês só receberem ele na casa de vocês e fazerem a montagem. Vocês podem ver aqui na parte de cima, deixa eu mudar aqui, ó, que ele já tem aqui um kit da 2.4. Então a ideia é basicamente a mesma. Vocês vão entrar aqui no site deles, vão escolher o kit da Legacy. Nesse caso eu vou montar um kit padrão para todas as peças que eu recomendo ali na minha lista de materiais, principalmente em relação à mesa aquecida que eu indico lá para vocês, que é a mesa da Prusa i3. Então se tudo correr bem, vocês entram em contato com eles, pedem um alumínio e ele já chega prontinho na casa de vocês só para vocês fazerem a montagem. Eu recomendo demais o Forset, eu já comprei vários alumínios deles, sempre com um ótimo acabamento. Vocês podem ver aqui, ó, que eles fazem serviços no perfil que você está adquirindo sem cobrar nada. Vamos supor que vocês não vão montar a estrutura padrão, que nem eu falei para vocês. Então vocês vão vir aqui, ó, na parte do configurador. Aqui nós temos os tamanhos, que nós vamos precisar dos alumínios. Você vai precisar aqui de 4 pedaços com 450 milímetros. Então você vem aqui no site da Forset, coloca aqui o tamanho, 450. Mudamos aqui para 4. No caso da Legacy, todos os perfis do eixo X e do eixo Y tem que ter rosca nas duas pontas. Então aqui, nós clicamos aqui no lugar de sem serviço, nós colocamos rosca dos dois lados. Então todos esses perfis aqui que eles vão enviar para vocês já vão ter as roscas todas prontinhas para você só travar o parafuso. Uma coisa muito boa aqui é, você não precisa gastar com macho, nem com esse tipo de ferramenta para fazer a montagem da estrutura na sua casa. E se por acaso você está fazendo uma rosca dessa e o macho quebra, além de você ter o prejuízo do macho que está quebrado, você provavelmente vai perder também o alumínio. E aí você vai precisar comprar mais um pedaço. Então já pede aqui com eles que compensa muito. Vamos continuar aqui e fazer o orçamento completo para nós vermos quanto é que ficaria a parte da estrutura. No eixo Y nós vamos precisar também de mais 4 com 450 milímetros. Vamos colocar 8 porque todos eles são iguais. No eixo Z nós vamos precisar de 4 com 560 milímetros. No caso do eixo Z nós vamos precisar de rosca somente em um dos lados, porque nós vamos travar os pezinhos ali da impressora. O que você pode fazer para não ter nenhum tipo de problema com isso, principalmente na hora de montagem? Se você inverter algum desses alumínios e não prestar atenção, você vai ter que fazer a desmontagem da estrutura para montar de novo na posição correta. Depois você vem adicionar dimensão, vamos colocar aqui o tamanho 4, que vamos colocar a rosca também e as roscas dos dois lados, porque não vai influenciar em nada ter ou não ter a rosca. Um problema que você pode ter nessa parte aqui das roscas é que o pezinho, pelo menos aqui na minha cidade, eu não consigo encontrar eles em milímetro, eu só consigo encontrar em polegada. Então normalmente eu compro os pezinhos e junto com os pezinhos eu já compro um parafuso sextavado, que também no caso se for em polegada eu compro um igual, e aí eu refaço essas roscas utilizando esse parafuso sextavado. Se por acaso você achar o pezinho na sua cidade com a rosca 5 milímetros, perfeito. E por último, nós vamos precisar também de 2 pedaços que vão no suporte da mesa, são 2 pedaços com 280. Esse daqui não precisa de nenhum tipo de serviço, então nós deixamos assim mesmo. E aí o total aqui da estrutura está custando R$ 217,60. Se por acaso você quiser utilizar o V-Slot ao invés de utilizar o T-Slot, pode utilizar. O problema é que alguns guias que ficam ali nas peças impressas, eles não vão encaixar certinho, uma vez que o V-Slot ele tem um canal um pouco maior, mas funciona do mesmo jeito. Eu mudei aqui o valor porque vocês viram que provavelmente aumentou um pouquinho. Junto com o frete ali eu chutei 250, mas pode mudar um pouco. Chegamos aqui agora na parte da eletrônica. Nós temos aqui 5 opções de placas controladoras para nós colocarmos na Legacy. Porém, antes de nós escolhermos uma delas, nós precisamos saber de algumas coisas. Primeiro, o Clipper, que é o firmware responsável por fazer o controle da impressora através do Raspberry, ele basicamente é a controladora da impressora 3D. A placa simplesmente recebe as instruções que são enviadas pelo Raspberry e ela só vai enviando essas instruções para os componentes da impressora. Então o que nós precisamos definir para escolher a melhor placa para o nosso projeto? A quantidade de drivers que nós vamos utilizar na impressora. Aqui eu tenho placas com 4 drivers, placas com 5, 6 e até com 8. A quantidade mínima de drivers que nós precisamos para fazer o controle de uma impressora 3D são 4 drivers, porque nós vamos utilizar um no X, Y, Z e um na extrusora. Na Legacy, apesar do eixo Z ter 2 motores, nós conseguimos fazer o controle deles utilizando apenas um driver. Só que dessa forma nós não conseguimos utilizar o Z-Tilt. O Z-Tilt é uma feature do Clipper, onde se por acaso a sua mesa estiver torta, quando você faz o home da máquina no eixo Z, ela vai fazer a medição do motor direito e do motor esquerdo e automaticamente ela vai compensar essa diferença na sua impressora, deixando a mesa o mais nivelado possível. Então se você quiser utilizar essa feature, você vai precisar de uma placa com pelo menos 5 drivers.
Agora, se você não quiser utilizar o Z-Tilt, mas quiser utilizar ali duas extrusoras, ainda assim você vai precisar de 5 drivers. Se você quiser duas extrusoras e o Z-Tilt, aí você precisa escolher a placa com 6 drivers, que é exatamente o que eu estou fazendo na minha Legacy nova, onde eu estou usando uma SKR Pro de 6 drivers. Eu não coloquei a SKR Pro aqui nessa lista porque hoje ela está custando muito caro e nós temos uma opção um pouco mais em conta, que é basicamente a mesma placa. Então vamos dar uma passada aqui rapidinho. É claro que tem muita diferença, pessoal, entre essas placas, eu não vou me aprofundar aqui em todos os detalhes delas, mas vocês podem ver que nós temos algumas diferenças bem grandes de valores. Começando aqui pela SKR2, vamos falar por enquanto só de valores, ela está custando hoje com os drivers R$380. Ela é uma placa com 5 drivers. A SKR Mini, que é uma placa com 4 drivers, ela está custando R$250. Em compensação, a Rumba, que é uma placa com 6 drivers, também no kit já com 6 TMC2209, ela está custando R$290. Já a Octopus e a Spider, elas são placas bem mais high-end, são placas que já foram produzidas para serem utilizadas na 2.4, e eu vou falar mais delas num vídeo separado, onde eu vou fazer algumas comparações entre a Spider, a Octopus e a Octopus Pro. Agora vamos passar rapidinho em cada uma delas. Vamos começar aqui pela SKR2. A SKR2 é um modelo mais atual da SKR aqui da Big Tree Tech. Já existiam outras SKRs mais antigas, modelo 1.3 a 1.4. São placas de excelente qualidade, muito utilizada aí para fazer o controle das impressoras 3D. Porém, essa versão nova, como ela tem algumas features mais avançadas que as suas antecessoras, ela veio num valor bem mais alto. Uma das features novas que ela tem é, se por acaso você conectar algum driver de maneira invertida, ela tem um sistema de proteção que identifica isso e ela não causa nenhum problema nem no driver e nem na placa. Ela tem também alguns outros sistemas de segurança na parte de termistor, na parte de aquecimento da mesa, aquecimento do hot end, e é exatamente por causa disso que hoje ela está com esse valor um pouco mais alto em relação às outras. A próxima placa é a versão mais barata que nós temos disponíveis aqui. É uma SKR3 Mini. Essa é uma placa bem nova, a Big Tree Tech lançou ela há pouco tempo. Ela é uma placa que foi criada com o intuito de ser uma substituta para a sua placa original da Ender 3, de uma Ender 5 Pro. Independente da impressora, ela já tem basicamente tudo que você precisa para poder conectar na sua impressora e fazer ela funcionar. Aqui nessa placa nós temos 4 drivers 2209 que já são soldados direto aqui na PCB, e esse para mim é um dos contras que tem aqui nessa placa. Se por acaso algum desses drivers der problema e você não tiver o equipamento necessário para fazer a troca desse driver, você vai acabar perdendo a sua placa por causa disso. Aqui no eixo Z nós conseguimos conectar até 2 motores, esses 2 motores vão ser controlados por apenas um driver, mas funciona do mesmo jeito. Chegamos aqui agora na Rumba. Essa daqui para mim é o melhor custo-benefício que você pode ter como controladora para colocar aí na sua Legacy. Nós temos aqui 6 entradas para drivers, então vocês podem utilizar o Z-Tilt, pode colocar 2 extrusoras, que vocês têm a quantidade de drivers suficiente para fazer o controle de todos esses motores. E essa placa hoje, com 6 TMC2209, está custando aqui aproximadamente R$290. As duas últimas placas agora são a Octopus e também a Spider. Essas duas placas, como eu já falei para vocês, elas foram desenhadas para serem utilizadas na Voron 2.4. Mas eu estou colocando ela aqui na lista. Primeiro que elas estão com um valor até que bem acessível. Aqui nós conseguimos comprar ela com 8 2209 por R$370 mais ou menos. Então você tem aqui uma placa com várias features. Se por acaso você optar por utilizar um Raspberry Pi 3, tanto a Octopus quanto a Spider, elas já têm um regulador de 5 volts potente o suficiente para fazer a alimentação do Raspberry através da linha de 5 volts das próprias placas. Então você não precisa gastar com uma fonte para fazer a alimentação desse Raspberry Pi 3. A Spider está custando basicamente o mesmo valor da Octopus, porém ela tem algumas diferencinhas aqui que em relação à Octopus normal e não à Octopus Pro, ela acaba compensando um pouco mais. Só que essas diferenças eu só vou me aprofundar mais no vídeo de comparação entre essas duas. Então, para ser sincero com vocês, a minha recomendação aqui fica entre essas duas, a SKR Mini E3 e a Rumba 32. Pela diferença de valor de apenas R$40 entre as duas, eu iria na Rumba, principalmente pelos drivers extras que você consegue utilizando ela na sua montagem. Agora, se por acaso você não quiser utilizar nenhuma dessas placas, quer utilizar uma Ramps, dá certo. Uma coisa que vocês podem fazer antes de comprar a placa, caso vocês não queiram adquirir uma dessas, vocês entram aqui nesse link, que é o GitHub do Klipper. Aí vocês vêm aqui, ó, nessa parte de config. Deixa eu voltar aqui para vocês verem, ó. Nós clicamos aqui em Klipper, vem aqui, ó, em config, e aqui nós temos alguns arquivos de configuração do Klipper. Vocês podem ver aqui, ó, tudo isso daqui são placas que já foram
utilizadas para fazer a montagem de alguma Voron. Então vamos supor que você quer utilizar uma S6, que é da Physetic. Então aqui você já tem o arquivo de configuração utilizado nessa placa. Se por acaso você quer comprar alguma, dá uma olhada aqui se alguém já fez a utilização dela, se você já tem esse arquivo de configuração, porque fica muito mais fácil para você configurar a sua impressora, tendo tudo isso daqui já pronto. Continuando aqui, nós temos o display 128 por 64. Ele não é um item extremamente necessário, você pode comprar se quiser. Se não quiser, não faz diferença, não precisa, até porque o Klipper ele tem ali a conexão Wi-Fi, onde você consegue controlar a sua impressora através do celular, através do seu computador, notebook. Se por acaso você for comprar, compra esse daqui, que é o modelo B, que é o branco com RGB. Você pode ver que ele está custando aqui R$60, com mais 5 de frete vai custar aí R$67 mais ou menos. Então, se você não quiser, não tem necessidade de comprar. Agora, se você for comprar o LCD, você precisa comprar também esse extensor aqui do cabo. Pode pegar aqui o de 75 centímetros, você vai gastar mais uns R$40. Agora aqui nos Raspberry Pi, que são basicamente o cérebro, toda a nossa impressora, nós temos duas opções. A primeira delas e mais em conta é um Pi Zero 2W. O Pi Zero 2 foi lançado recentemente pela Raspberry. A principal diferença entre essa versão e a versão antiga é o processador. O Zero 2 hoje utiliza o processador que era do antigo Raspberry Pi 3. Para vocês terem uma noção, o Zero 2 hoje ele é 5 vezes mais potente do que a versão anterior. Ele utiliza um processador de 4 núcleos que pode chegar ali até 1 GHz de velocidade e tem 512 de memória. Nós conseguimos utilizar o Klipper aqui nele, porém com algumas condições. A primeira delas tem a ver com a interface que nós vamos utilizar para fazer o controle da impressora. Por causa da potência dele, nós precisamos utilizar o Mensail ou o Fluid. O Octoprint, como ele é uma versão mais parruda, onde você tem ali acesso a vários plugins que você consegue instalar nele e deixar a sua impressora bem mais inteligente, ele acaba exigindo um pouco mais de potência desse Raspberry e aí o Zero pode acabar tendo alguns problemas na hora de rodar todo o sistema. Uma outra coisa que nós acabamos perdendo por utilizar um Raspberry Pi Zero é o fato de você não conseguir instalar uma webcam para poder ver o que está acontecendo na sua impressora através da interface web. Você pode até tentar utilizar, baixar bastante a resolução dela, mas não é o ideal. Um outro problema que para mim é um dos maiores agravantes em relação ao Pi Zero é o fato de nós não conseguirmos utilizar o Input Shaper no Raspberry Pi Zero. A verdade não é nem que nós não conseguimos utilizá-lo, o problema é que nós não conseguimos fazer as medições para identificar qual que seria o melhor padrão do Input Shaper para nós colocarmos na nossa impressora. Eu tentei aqui por várias vezes fazer o Input Shaper na minha Legacy utilizando o Pi Zero, o problema é que ele trava no meio do processo e aí reinicia a impressora, você não consegue identificar certinho quais são as frequências ressonantes da sua impressora para poder criar um perfil bom para minimizar o efeito disso. Vamos supor que você tem um Raspberry Pi 3, um 3B Plus, um 4. O que você pode fazer é conectar ele na sua impressora, você faz o Input Shaper, pega certinho ali qual que é o padrão, qual que é o perfil que você vai utilizar no Input Shaper, você adiciona ele no seu arquivo de configuração e aí você pode voltar ele para o Raspberry Pi Zero, que você vai ter o Input Shaper funcionando, uma vez que o maior problema do Pi Zero é não conseguir fazer os cálculos e bugar no meio desse processo do Input Shaper. Futuramente eu vou fazer uma comparação entre o Pi Zero 2 e a versão antiga e nós vamos tentar fazer o Input Shaper no Pi Zero 2, ver se ele vai funcionar ou se vai dar o mesmo problema que na versão anterior. Uma coisa boa do Pi Zero 2 é que nós não precisamos de uma fonte de alimentação externa para poder alimentar esse Raspberry. Você consegue alimentar ele através da linha de 5 volts de qualquer uma dessas placas que nós listamos aqui na parte de cima. A nossa próxima opção agora é um 3B Plus. Aqui nós já temos um Raspberry Pi bem mais potente. Ele utiliza um processador de 4 núcleos de 1.4 GHz e tem 1 GB de memória. E aqui nós conseguimos utilizar o Octoprint sem problema. Você consegue instalar o webcam na sua impressora, consegue fazer o Input Shaper nela sem ter problema nenhum. O maior problema atualmente é o preço. Nós estamos falando aqui em R$400 de diferença entre o 3B Plus e o Zero 2. Além do fato, é claro, que dependendo da placa que você escolher aqui em cima, você vai precisar comprar também uma fonte de 5 volts 5 amperes para poder alimentar o 3B Plus. O que eu posso falar para vocês por experiência própria? O único problema que eu tive até hoje com o Raspberry Pi Zero foi exatamente na parte do Input Shaper. De resto, ele funcionou sempre comigo perfeitamente. Nunca tive nenhum problema de perder alguma peça porque ele bugou no meio da impressão. E a diferença mais perceptível que eu tenho aqui entre a Legacy e a Switchwire, que utiliza atualmente um Raspberry Pi 4, é basicamente o tempo de inicialização. O Zero ele demora um pouco mais do que o 4 para poder iniciar
Até porque o Raspberry Pi 4 tem um processador de 4 núcleos, de 1.5 GHz e 2 GB de RAM, então ou seja, a diferença entre eles é muito grande. A minha recomendação então fica aqui no 02, até porque é possível calibrar o input shaper sem utilizar o acelerômetro, que é o modo onde o meu Raspberry Pi Zero dá problema. Você consegue fazer ele de uma forma manual, onde você consegue identificar, claramente não vai ser tão preciso quanto é utilizando um acelerômetro, porém você consegue ainda assim ter o input shaper na sua impressora, utilizando o Raspberry Pi bem mais barato. Continuando, nós vamos precisar de 3 micro switches. Esse daqui é o modelo KW10. Esse daqui você pode comprar ele aqui no Brasil ou pode pedir da China. Da China provavelmente vai custar bem mais barato. Um lote aqui ó, com 10 itens está custando R$21. Aqui no Brasil, da última vez que eu comprei, eu paguei R$6 em cada um. Você vai precisar de 3 dele, já são R$18. Então acaba compensando você pedir o kitzinho com 10 desses, que vai custar basicamente a mesma coisa do que comprar 3 aqui no Brasil. E aí aqui eu estou pedindo 3 porque nós vamos utilizar em um deles numa modificação que é o Click Probe. Antigamente eles utilizavam um sensor indutivo como o interruptor de fim de curso do eixo Z. O problema é que esse sensor ele perde um pouco da precisão dependendo da temperatura que você está fazendo as medições. Além disso, esse sensor ele acaba derretendo por causa da temperatura do hot end e até mesmo porque ele fica perto da mesa ali quando está começando as primeiras camadas, e aí ele derrete e acaba tendo problema. E para contornar isso, eles fizeram essa modificação no Click Probe. Continuando, vamos aqui para a fonte. Nós vamos utilizar uma fonte de 24 volts 20 amperes, é uma fonte de 480 watts, que é uma potência bem elevada para o que nós vamos precisar. A lista original pede uma fonte Meanwell LRS 350 24 volts. O problema é que essa fonte é extremamente cara. Vocês podem ver ela aqui no Mercado Livre, está custando R$360. Em comparação, essa daqui que eu listei aqui para vocês custa 106. É óbvio, pessoal, que a Meanwell tem uma qualidade bem superior, mas eu estou falando por experiência própria. A minha que eu estou utilizando na minha Legacy Azul, que é a minha mais antiga, eu tenho ela desde 2017. Então eu estou utilizando essa fonte há praticamente 5 anos e ela está funcionando até hoje sem problema nenhum. Fica a critério de vocês se vocês querem uma Meanwell original ou se vão utilizar essa daqui genérica que eu estou utilizando também. Vamos precisar também de um conector com tomada e fusível, que é esse conectorzinho chamado de C14. Você pode escolher aqui qualquer um que você quiser. Se por acaso você encontrar na sua cidade ou encontrar em algum outro lugar mais barato, pode comprar sem problema. Por último, aqui na parte de eletrônica nós vamos precisar também de um cabo. Esse é o cabo que vai conectado aqui nesse conectorzinho e que você conecta ele na tomada. Eu coloquei aqui que ele custa R$20 e aí você compra em qualquer loja de elétrica que tiver aí na sua cidade. Aqui na parte dos pés de suporte, é basicamente o que eu falei para vocês quando nós estávamos vendo a parte da estrutura. Aqui na minha cidade eu não consigo encontrar ele facilmente em milímetros, então eu compro ele em polegada. E aí o que eu falo aqui para vocês é, comprem também um parafuso sextavado do mesmo diâmetro, e aí você utiliza ele junto com uma broca de 6 milímetros para fazer uma rosca no seu perfil e poder travar esse pezinho sem ter problema. Então vamos acabar mais um vídeo por aqui. Como eu falei no começo para vocês, a minha ideia era terminar toda a parte da lista aqui nesse vídeo. Porém, como o intuito dessa série é ser bem detalhada, o final da lista fica aí para o próximo vídeo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, aí, deixa o like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe aí nos comentários algumas dúvidas que vocês tiverem. Eu quero começar a pegar algumas dúvidas para responder no início dos próximos vídeos. Então qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, para quem quer ter uma impressora 3D, quem quer montar uma Core XY, ou só para quem gosta mesmo desse tipo de conteúdo. E me sigam também nas minhas redes sociais, que eu vou começar a postar bastante coisa por lá. Valeu, galera, aquele abraço e tchau, tchau.